Fala aí, Dev, tudo bem com você? Meu nome é Matheus Leão e hoje eu quero trazer aqui mais um vídeo para você. Vou falar aqui sobre 3 startups SaaS que faturam mais de R$ 1 milhão. Isso mesmo. Se você tem interesse nesse assunto sobre startups SaaS, se você é um desenvolvedor, se você é um dev e quer saber como criar a sua própria startup ou quer saber como que as startups SaaS funcionam, esse vídeo com certeza é para você. Então fica até o final que você vai receber aqui muito conteúdo de alta qualidade para que você entenda mais sobre esse assunto. Se a gente vai falar aqui sobre startup SaaS, primeira coisa é o conceito, é a definição do que é startup. O Eric Ries fala que startup é uma instituição humana criada para projetar produtos e serviços em um cenário de extrema incerteza. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não destaca como que essa organização vai ser criada, qual que é a atividade que ela vai desenvolver. Não, o foco aqui das startups é a criação e um cenário de tem alguns pilares que vai caracterizá-las como realmente uma startup. O primeiro deles é a inovação. O que é a inovação? A inovação é algo que vai trazer um diferencial das outras empresas que já existem no mercado. A startup, ela tem uma característica inovadora muito marcante. Ela cria algo novo, ela cria um novo modelo de negócio, ela cria uma forma nova de consumir produtos ou serviços ou de resolver problemas, principalmente usando a tecnologia. E você que é dev, com certeza sabe muito bem como utilizar as tecnologias disponíveis no mercado para resolver problemas. Então, com certeza, eu estou falando aqui para o público certo. Primeira coisa da startup é inovação. E a segunda coisa, claro, escalabilidade. A escalabilidade também é um ponto-chave que toda startup precisa ter e precisa trabalhar. Veja que a escalabilidade é algo que proporciona toda startup aumentar a quantidade de clientes e manter os custos e despesas praticamente inalterados. É isso mesmo. A escala quer dizer que a startup consegue crescer de uma forma muito grande, ir para outras cidades e até mesmo para outros países, sem que o custo fixo operacional seja alterado de forma drástica. Ou seja, você consegue aumentar as vendas exponencialmente e manter todos os custos fixos e despesas fixas praticamente inalterados de forma linear. Então eu falei aqui sobre 2 características muito marcantes e se você quiser anota aí para você não esquecer. A terceira característica dessas startups é que elas conseguem entrar em um mercado e absorver grande parte desse mercado para ela. Ou elas conseguem criar um novo mercado. Isso é algo sensacional. Quando a gente fala de entrar no mercado, quer dizer que a startup ela diminui muito o nível de competidores, de concorrentes, e elas conseguem avançar de uma forma muito rápida. Por quê? Porque elas propõem uma forma nova de fazer alguma coisa. Então, quando você se depara com isso, com uma forma nova de fazer determinada coisa, você consegue escalar muito rápido, você consegue vender a solução de uma forma muito mais rápida. Então, inovação, escalabilidade e mercado. Ir para o mercado de forma muito rápida, de uma forma muito acelerada, que realmente é a característica de toda startup. E agora eu vou falar com você as principais diferenças entre uma startup e uma empresa tradicional. Talvez você esteja se perguntando, Matheus, quais são as principais diferenças entre esses 2 tipos de empresas, né? Startup, que também é uma empresa, só que é uma empresa inicial, é uma empresa que está começando, é uma empresa muito diferente de uma empresa tradicional e nós vamos ver isso agora. Veja,
A startup, ela tem uma pegada para a inovação muito grande, como eu tinha falado. Já a empresa tradicional, ela é muito mais conservadora. O que isso quer dizer? Quando uma startup se propõe a fazer algo novo, ela tem um risco muito maior porque ela não tem certeza absoluta que aquilo vai ser aceito. Uma empresa tradicional, ela é muito mais conservadora porque ela olha para trás ao invés de olhar para frente. Ela olha para trás e fala assim: o que está dando certo? O que eu posso fazer que está dando certo? Aí talvez você possa pensar assim: o que está dando certo agora é vender moto. O que está dando certo agora é artesanato. O que está dando certo agora é desenvolvimento de aplicações web. Ou o que está dando certo agora é isso e aquilo. Então, o que acontece? As empresas olham o que está dando certo e tentam fazer algo que está dando certo, né? Então, a startup, ela olha para frente, ela não sabe se aquilo que ela vai fazer vai dar certo ou não. Ela simplesmente tenta fazer e utiliza processos, metodologias para que diminua o risco daquilo dar errado. Então você pode perceber que mesmo no cenário de incerteza, a startup precisa utilizar metodologias para que diminua o risco de dar errado aquela determinada ideia, aquele determinado negócio. Então veja bem, um outro ponto, ou segundo ponto, segunda diferença entre uma startup e uma empresa tradicional seria que uma startup ela é disruptiva, enquanto uma empresa tradicional ela segue um comportamento pré-estabelecido. Veja, a disrupção é quando você simplesmente rompe com algo que é tradicional. Você está indo para uma direção contrária do que as demais pessoas. Quando você se propõe a fazer algo novo, a chance de você escutar um não é muito grande. Por quê? Porque as pessoas não estão acostumadas com o novo. A disrupção é fugir de um padrão, fugir de algo pré-estabelecido. A empresa tradicional ela faz isso. Ela utiliza modelos pré-estabelecidos para que ela conduza as vendas da empresa. Sempre eu digo para vocês que essas empresas tradicionais, elas não se arriscam tanto, elas não criam tanto. E, inclusive, se você é dev, você já deve saber disso, essas empresas elas têm dificuldade de absorção de novas tecnologias. E um terceiro ponto de diferenciação aqui é que as startups estão em um cenário de extrema incerteza. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquela ideia que vai ser incubada, que vai ser desenvolvida, aquela ideia que vai crescer aos poucos, ela pode se tornar uma empresa bilionária e ter um crescimento muito rápido. Diferente disso, uma empresa tradicional que segue modelos prontos, ela provavelmente não tem um crescimento tão grande assim, porque ela está em um mercado mais estável, onde ela está brigando por um espaço ali naquele mercado. O que isso quer dizer? Se você é dev, provavelmente você deve saber que essas empresas tradicionais, elas não absorvem tão facilmente novas tecnologias. Essas empresas tradicionais, geralmente, elas utilizam modelos prontos, por exemplo, franquias. Quando você contrata uma franquia, você já sabe mais ou menos qual que vai ser o faturamento daquela empresa. Por exemplo, essa franquia pode chegar a um faturamento de 40 a 50 mil reais por mês. E você vai ter uma margem líquida ou um lucro líquido de 7 mil reais por mês. Quando você contrata aquela franquia, quando você compra aquela franquia, você já sabe até onde a sua empresa pode chegar. As startups não. Elas têm uma possibilidade de crescimento muito mais rápido porque está num cenário de incertezas. Porém, é um mercado que vai se expandir muito quando você encontrar o seu Product Market Fit. Quer dizer,
o seu produto se encaixar à necessidade do mercado. E aqui eu vou falar um último ponto de destaque entre as startups e as empresas tradicionais. O mercado que a startup atua é um mercado como se fosse um oceano azul. Ela tem uma chance de acelerar o seu crescimento porque ela praticamente não tem concorrentes. Quando um investidor vai avaliar uma startup, ele olha uma seguinte característica principalmente: qual é o diferencial da sua startup? Por quê? Porque quando você tem algo novo, quando você inova, quando você faz algo diferente, isso quer dizer que provavelmente você não tem tantos concorrentes assim. Você conseguiu se descolar dos concorrentes e o produto que você está oferecendo ou o serviço que você está oferecendo é diferente dos demais disponíveis no mercado. E por isso tem um crescimento tão acelerado. Já as empresas tradicionais, elas estão em um mercado, em um segmento de mercado onde está uma briga ferrenha para que um tome a margem do outro. Ou seja, tem várias empresas de calçado na cidade e uma competindo pelo espaço da outra. Isso faz com que elas tenham um crescimento reduzido e tenham uma possibilidade também de faturamento reduzido, porque é um bolo onde você vai cortar essas fatias e dividir para todos. Já a startup não, ela pode ficar com o bolo todo. Então, se você tem interesse aqui em saber mais sobre startup SaaS, eu vou falar agora uma segunda parte desse vídeo que é sobre SaaS. Provavelmente você já deve ter escutado sobre esse termo, sobre SaaS, e eu não sei se você tem em mente do que se trata exatamente do que é SaaS. Provavelmente você já deve ter escutado isso, mas eu quero trazer uma definição aqui para você. SaaS, ou Software as a Service, é uma forma de disponibilizar softwares e soluções de tecnologia por meio da internet como serviço. Com esse modelo, sua empresa não precisa instalar, manter e atualizar hardwares ou softwares. O acesso é fácil e simples, apenas é necessária a conexão com a internet. Perceba que o SaaS ele é uma ideia muito genial. É uma ideia ou um modelo que vem crescendo muito. A tecnologia vem avançando e novos serviços como software sendo disponibilizados para toda a população, para as empresas e para todo um contexto hoje que a gente vive nesse mundo moderno, vamos dizer assim. Olha, o SaaS é software como serviço. Tudo que você consome na internet, por exemplo, o Google Drive é um software como serviço, né? Todos os serviços da Google, por exemplo, são um software como serviço. Então, se você acessa o seu e-mail, se você acessa o Google Drive, se você acessa um programa para gerenciar suas tarefas, se você acessa vários tipos de software hoje disponíveis, por exemplo, o Trello, outros softwares lá, você pode usar o ClickUp, você pode usar vários softwares aí. Se você utiliza um software para fazer um marketing de conteúdo, se você utiliza por exemplo, um ActiveCampaign, por exemplo, é um software como serviço. Então eu poderia citar aqui vários softwares como serviço. Esses softwares, eles são muito comuns, eles resolvem problemas. Sem eles, provavelmente você não conseguiria resolver sozinho. Então, o software como serviço é algo que vem crescendo muito e é algo que tem se popularizado bastante. Ele se firma muito na questão da cloud computing. A cloud computing é uma forma de você utilizar os recursos que estão disponíveis na nuvem, como processamento e vários outros recursos, para que você, utilizando desses recursos, possa construir as suas aplicações e disponibilizar as suas aplicações por meio da computação na nuvem. E o SaaS se firma nisso, ou seja, você cria um software, hospeda ele em um determinado ambiente, em um determinado servidor, você pode criar o seu próprio servidor e hospedar o seu SaaS lá,
E aí, a partir daí, você consegue oferecer isso através da internet. O SaaS, ele funciona assim. Você constrói a sua aplicação, você constrói o seu aplicativo ou um sistema web, seja o que for, disponibiliza isso para os usuários. O usuário, ele tem acesso à sua aplicação através da internet. Ou seja, o usuário ele precisa apenas ter acesso à internet para utilizar o software que você oferece, o serviço que você oferece. Se você pegar alguns anos atrás, você vai perceber que não era assim na maioria das vezes. Se você pegar aqui há uns 15 anos atrás, você costumava ver CDs de instalação, onde você tinha que instalar um programa no seu computador. Esse programa provavelmente iria utilizar os recursos de hardware, processamento, memória, etc., para que ele fosse executado. Você teria que comprar uma licença desse software, inserir essa licença ali, e aquele software estava instalado no seu computador. Veja, hoje com essa tecnologia e com a cloud computing, você pode desenvolver as suas próprias aplicações, oferecer essas aplicações através da internet. Existe um ganho muito grande, existe uma curva muito grande na parte tanto do desenvolvedor ou do time que desenvolve uma determinada aplicação, quanto na parte dos usuários. Existe um ganho muito grande para todos, seja para o usuário ou até mesmo para o próprio cliente que está consumindo. Por exemplo, eu posso citar aqui algumas vantagens do SaaS. Uma vantagem, ou uma das principais vantagens, é que você consegue oferecer um produto muito melhor. Olha, quando você desenvolve apenas um software, dá manutenção para ele exclusivamente e que você melhora ele todos os dias, quer dizer que você consegue oferecer uma solução muito melhor para o seu cliente. Se você é uma software house, por exemplo, você desenvolve um software para um cliente e entrega aquele software, aquela solução web ou aquele aplicativo, seja o que for, você entrega o projeto. Quando você entrega o projeto, quando ele precisar de uma atualização, ele tem que voltar, você faz uma atualização, entrega de novo a atualização. Esse software ele vai demorar muito mais tempo a chegar a um nível de extrema qualidade. Extrema qualidade. O que eu quero dizer? Ele precisa de muito mais tempo para que você colha feedbacks, melhore a sua aplicação e retorne para o cliente. Quando você tem apenas um produto sendo desenvolvido, ou seja, quando você desenvolve o seu produto, o seu SaaS, quer dizer que você trabalha nele todos os dias, você entrega não só para um cliente, mas para muitos clientes. Então, você entrega o seu SaaS, a sua solução para muitos clientes, você colhe muito mais feedback e quando você colhe muito mais feedback, você consegue melhorar a solução muito mais rápido. E o que acontece com isso, Matheus? O meu cliente fica mais satisfeito porque ele recebe atualizações constantemente que outras pessoas solicitaram. Isso é um ponto muito positivo. Você não tem que cobrar muito caro do seu cliente para aquela entrega. Se fosse em uma software house, você cobraria pela atualização e neste caso você não precisa cobrar. Por quê? Porque os clientes estão pagando uma mensalidade ou estão pagando anualmente para utilizar aquela solução. Então você entrega uma solução muito melhor, o seu cliente fica muito mais satisfeito e você ganha muito mais, porque tem muito mais gente pagando. Um outro ponto aqui que eu queria destacar é que o seu cliente paga pelo uso, ele paga pelo aquilo que ele consome. Então você pode desenvolver uma aplicação freemium, onde você disponibiliza alguns recursos gratuitos. Ele pode, subindo de planos, ele pode começar a utilizar um plano mais básico, depois ele pode assinar um plano premium, ele pode assinar um plano mais robusto e assim utilizando novos recursos da aplicação.
a qualquer momento, esse cliente que usava de forma gratuita pode migrar para um outro plano pago e começar a utilizar outros recursos. Da mesma forma, ele pode utilizar apenas por 1 ou 2 meses e, se ele quiser, parar de utilizar. O seu cliente é muito mais livre e você também tem a oportunidade de oferecer aquele serviço que para você não vai fazer tanta diferença assim se ele utilizar só 2 meses, porque geralmente você vai ter outros clientes pagando e sustentando toda a sua operação. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que o seu cliente pague, fique satisfeito com o serviço, enquanto você vai crescendo a sua carteira de clientes pagantes. Essas empresas SaaS que fornecem, essas startups SaaS que fornecem um software como serviço, elas têm um potencial de crescimento de faturamento muito grande, porque elas trabalham com a recorrência. Essa recorrência, ela pode ser B2B, onde você oferece o seu SaaS, a sua solução para uma empresa. Ela pode ser, por exemplo, também B2C, onde você oferece a sua solução para o consumidor final ou para o customer. Então, veja que aqui você tem a oportunidade de trabalhar em várias frentes, sem contar que ela pode ser ainda B2B2C. Um terceiro ponto aqui que eu queria destacar é que há 15 anos atrás, o CD que era instalado no seu computador não te permitia acessar aquela aplicação de um outro computador. E hoje, com a internet e com a cloud computing, você consegue acessar todos os seus dados, software, dados armazenados em qualquer lugar. Tem vários aplicativos aí de armazenamento de dados, né? A gente sabe muito bem disso. E não é diferente também com o SaaS. Você consegue acessar o seu software como serviço de qualquer lugar que tiver acesso à internet. Quando eu digo qualquer lugar, eu digo qualquer lugar que tenha acesso à internet, que tenha uma tela e que você consiga acessar ali através do navegador. Hoje tem muitos dispositivos diferentes que têm navegadores. Então, por exemplo, você pode pegar Smart TVs, você pode pegar smartphones, você pode pegar desktops, notebooks, tablets e vários outros dispositivos que você consegue acessar a aplicação por elas. Então, se você tem um SaaS, ela pode ser aberta e configurada para aquele tipo de dispositivo. Ou seja, se você tem um SaaS, você pode configurar a sua aplicação para abrir de forma responsiva em todos estes dispositivos. E aí surgiu esse termo responsividade, que quer dizer uma forma que você consegue ajustar a sua aplicação para que ela abra perfeitamente em todos os dispositivos que forem acessados. E aí você deve estar me perguntando, Matheus, me conta mais então sobre essas startups SaaS, como que funciona, quais são as características dessas startups SaaS. E aí eu vou citar para vocês aquilo que é comum em todas as startups SaaS, para que quando você for começar a construir a sua startup SaaS, você fique ligado nesses pontos. A primeira coisa aqui que você vai olhar é um nicho. Não queira desenvolver uma solução que atenda todos os problemas do mundo de uma vez. Você vai escolher apenas um problema para resolver. Você vai atuar em apenas um mercado onde vai resolver o problema dele, onde vai levar uma solução para ele. Então, a primeira coisa é escolher um nicho que você vai trabalhar. Atue em um nicho específico. O que isso quer dizer? Tem um mercado pet, tem um mercado da saúde, então você tem vários mercados, você pode escolher um deles e se especializar em um segmento daquele mercado e levar uma solução para ele. Se você escolher o mercado pet, ainda assim tem uma infinidade de coisas que você pode fazer, ou seja, você pode ser talvez um pouco mais específico se você quiser. Dependendo da solução, você pode ser muito específico ou um pouco mais abrangente, mas vai depender daquilo que você está em mente e qual que é a sua ideia de negócio para desenvolver a sua startup. Uma segunda característica da startup SaaS é o baixo custo com a infra.
A infraestrutura das startups SaaS geralmente é muito baixa. Por quê? Porque vai usar a tecnologia. Então, se você sabe, se você é um desenvolvedor e tem conhecimento das ferramentas disponíveis hoje, você deve saber muito bem que você consegue subir uma aplicação de uma forma muito rápida, muito tranquila. Tem vários servidores, tem a questão lá da Amazon Web Service que você consegue hospedar, fazer toda a configuração do seu servidor por lá. Tem a DigitalOcean, tem várias outras que você consegue subir as suas aplicações lá e rodar com um custo muito pequeno. Uma outra característica é uma alta lucratividade com as despesas lineares, como eu tinha falado anteriormente. Uma empresa tradicional, ela precisa contratar funcionários, despesas com aluguel, com várias coisas, muitas despesas de físicas mesmo, né? Você alugar um espaço, você contratar funcionários e várias coisas aí que vai gerar custo e você consegue eliminar boa parte delas e começar com uma coisa muito mais enxuta, tá? Então, uma característica do Startup SaaS é que realmente ela seja muito mais enxuta do que uma empresa tradicional. Uma outra característica é também, eu já citei aqui, que o seu cliente vai pagar pela utilização. Ele não precisa pagar de uma vez por todo o projeto. Ele não vai desembolsar 5, 10 mil reais ou às vezes até 70, 80 mil reais em um projeto. Ele simplesmente vai pagar uma mensalidade ou um valor anual para utilizar tudo que você oferecer para ele como serviço. E uma última coisa, uma última característica muito marcante nessas startups SaaS é que toda atualização é feita pelo fornecedor, ou seja, você que fornece aquela solução, aquele serviço, você é responsável por manter todo ele. Você é responsável por manter todo aquele serviço e entregar a melhor solução possível para os seus clientes. E aí, Matheus, como que está o mercado SaaS hoje? Se eu quero desenvolver uma startup SaaS, como que eu posso fazer isso e como que eu consigo colocar essa solução no mercado? Tem espaço para mim ou não? Como que funciona? Como que tá essas coisas hoje? E aí que tá, pessoal. Eu vou falar aqui com você sobre essas 3 empresas ou sobre essas 3 startups SaaS que começaram pequenas e que hoje já são empresas assim de muita referência no mercado. Ou seja, o mercado de startup SaaS hoje tem crescido muito e você pode fazer parte dele. Você pode criar a sua própria startup SaaS, você pode ter sucesso com esse negócio e eu vou te mostrar como nos próximos vídeos, mas aqui eu quero deixar 3 empresas que conseguiram fazer isso, conseguiram sair do zero e ficarem muito grandes. Provavelmente você deve conhecer uma dessas empresas, ou seja, o mercado de startup SaaS, sim, ele é muito amplo. Você pode desenvolver soluções que vai com certeza ter um espaço no mercado. Talvez você diga assim, Matheus, mas eu não sei o que desenvolver, eu não sei o que programar. Talvez até sobre um tempo aqui para mim, só que eu não sei exatamente o que fazer e eu quero ajudar você a construir a sua startup SaaS do zero e chegar a um faturamento também muito expressivo. Se você é desenvolvedor, saiba que você está com a faca e o queijo na mão e você pode sim fazer isso começando do zero. E por que você pode fazer isso? Porque eu também sou desenvolvedor, eu construí a minha primeira aplicação, a minha primeira startup SaaS há um tempo atrás, coloquei no mercado e hoje fatura muito bem. E eu vou dar mais detalhes sobre isso para vocês depois. Mas vamos lá, o tema desse vídeo são 3 startups SaaS que faturam mais de R$1 milhão por mês. E se você acha que isso é impossível, saiba que você pode conferir esses dados comigo. A primeira startup SaaS que eu quero citar aqui é a MLabs. Provavelmente você já deve ter ouvido falar da MLabs. Ela é uma startup que faz gerenciamento de redes sociais, onde o usuário pode entrar, agendar postagens, criar posts, contratar ou
consultar digitais influencers lá também e fazer tudo isso em um só ambiente, gerar relatórios, responder mensagens privadas e muito mais. E se vocês entrar no site deles, vocês vão perceber uma coisa: tem mais de 180 mil clientes a MLabs. E se você pegar o plano mais barato deles, você vai ver que é R$ 7,90. Então, faça uma conta simples aí, pegando o plano mais barato deles, multiplique 180 mil por 7,90 vai dar R$ 1.442.000 por mês. Então, a MLabs saiu do zero, conseguiu chegar a esse faturamento, conseguiu desenvolver esse SaaS. E o que é esse SaaS? Simplesmente uma plataforma onde você oferece para que as pessoas entrem, agendem suas postagens, faça algumas configurações simples que eu tenho certeza que você que é desenvolvedor conseguiria fazer naturalmente isso. É claro, com uma certa dedicação, com um certo empenho, mas eu tenho certeza que você conseguiria fazer uma solução como a MLabs e também ter um faturamento muito relevante. Esse aqui é o primeiro exemplo que eu te dou de uma startup SaaS que hoje já é uma empresa muito grande. O segundo exemplo que eu quero te dar é uma plataforma muito conhecida por você, a Alura. A Alura é uma plataforma onde disponibiliza cursos de tecnologia, tem mais de 1.200 cursos lá nessa plataforma para desenvolvedores front, back-end, cursos lá de data science, cursos de DevOps, mobile, inovação, gestão, muitos cursos disponíveis nessa plataforma para todo mundo, né? Para todos os segmentos, vamos dizer assim, da área de TI. E você pode entrar, pagar um valor fixo e ter acesso a todos os cursos dessa plataforma. Se você pegar os números, lá no site deles, eles falam que já transformaram mais de 500 mil carreiras. O que isso quer dizer? Quer dizer que mais de 500 mil alunos já pagaram esse valor. Qual o valor que é? Pegando o valor mínimo, que é a assinatura menor deles, a mais barata, que é R$ 900, e se você multiplicar isso, você vai perceber que dá 450 milhões de reais. Se você pega os 450 milhões e divide pela quantidade de anos que eles estão atuando hoje, você vai perceber que vai dar alguns milhões de reais por mês ainda. Gente, perceba que essas soluções Software as a Service, essas startups têm um crescimento muito grande, porque elas conseguem crescer o número de alunos, conseguem crescer o número de assinantes e manterem uma recorrência geralmente muito grande desses serviços. Alguns trabalham com recorrência, alguns trabalham com assinatura anual apenas uma vez, mas o fato é que quando você faz essas assinaturas, você acessa todos esses recursos ou todo esse serviço que é disponibilizado. O cliente que acessa tudo isso, ele tem acesso a uma infinidade de possibilidades ali que aquela ferramenta oferece, e do lado da pessoa que está oferecendo, ela recebe muito porque é uma aplicação só, é uma plataforma onde todos vão acessar e vão consumir o mesmo tipo de serviço. Então você não precisa desenvolver para mais de um tipo de público, né? Mais de um tipo de perfil de cliente. Você desenvolve para um perfil de cliente pessoas que querem acessar aquele tipo de recurso, aquele tipo de software, aquele tipo de serviço para resolver um problema específico que eles têm. E por último, eu queria citar aqui uma startup SaaS que começou lá atrás, pequena também, e que hoje já é referência nesse mercado de marketing digital. Provavelmente você já deve ter ouvido falar da RD Station ou Resultados Digitais. A RD Station é uma ferramenta de automação de marketing e vendas. Lá no site deles fala que eles têm mais de 25 mil clientes e o plano mais barato deles é R$ 59,90. Se você pega o plano Lite, que é R$ 59,00, e multiplica
por 25 mil vai dar R$ 1.475.000 por mês. Então, a recorrência é algo muito marcante também nessas startups SaaS. E aí, eu te deixei aqui para vocês três exemplos de startups SaaS que se tornaram empresas gigantescas e que têm um faturamento hoje muito grande. E se você é desenvolvedor e está na dúvida se você é capaz de construir uma startup SaaS como essa, saiba sim, você é capaz. Toda ideia começa pequena, ela precisa ser trabalhada e provavelmente você já deve ter desenvolvido alguma aplicação que você deve ter olhado para ela assim e fala, cara, isso aqui é algo muito massa, daria um software muito massa, um serviço muito massa para oferecer, porém eu não sei como colocar no mercado, eu não sei como desenvolver as minhas ideias, eu não sei o que fazer de fato. E saiba que eu estou aqui também para ajudar você a construir toda essa trajetória. Então, eu quero te fazer um convite. Acompanhe os demais vídeos aqui deste canal, siga no Instagram, siga nas redes sociais e acompanhe todo esse conteúdo que é para você, desenvolvedor. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do que eu vou falar aqui para vocês. Eu comecei assim também, pequeno, construindo ideia, desenvolvendo um software e toda essa trajetória que eu tive, eu quero compartilhar com você para que você também tenha uma trajetória de sucesso. Quero te mostrar que você não necessariamente precisa trabalhar para alguém, você pode trabalhar para você mesmo e construir a sua própria startup SaaS. Então, fica assim, um grande abraço para você e até mais.